Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página, Facebook/programa Gente que Fala, Twitter, @Gente que Fala M, WhatsApp é São Paulo 11 97401 2235 e um telefone que está à sua disposição, 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, economista Ricardo Montoro. Prazer revê-lo, Montoro. Zancopé, que prazer. Muito bom. Prazer é recíproco. Você hoje é coordenador do programa Município Verde Azul da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, correto? Perfeitamente. Verde Azul, esse azul tem referência ao PSDB ou não? Não tem nenhuma referência. É um programa que está instalado na Secretaria desde o tempo, há uns 7 anos atrás, começou, e é um programa de incentivo para que os municípios participem de atitudes ambientalmente corretas. Também conosco o delegado Alexandre Zaquir, que é vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Zaquir, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Prazer é todo meu, Zancopé. Muito obrigado pela oportunidade para a gente poder debater temas tão atuais, como sempre tem sido feito aí pela tua condução com excelência. Também conosco o diretor do Departamento de Currículo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, João Freitas. João Freitas, bom tê-lo aqui, João. Obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de estar debatendo aqui com vocês. Já fiquei curioso com o município coordenador do programa Município Verde Azul. E o que é um departamento de currículo da Secretaria de Educação? A secretaria ela passou por uma reestruturação onde ela está organizada por coordenadorias. Então, nós temos uma coordenadoria que é específica para a gestão da educação básica. Eu faço parte dessa coordenadoria. E essa coordenadoria ela possui 2 departamentos. O departamento que cuida especificamente do currículo e gestão da educação básica é o departamento que estou como diretor no momento. Também o advogado Sérgio Jafé, que é especialista em direito imobiliário. Sérgio Jafé, bom dia, encontrá-lo. Prazer em estar aqui nesse programa novamente de grande utilidade pública. Prazer estar com você agora. Depois você vai explicar direitinho o teu livro, está lançando. Quando será o lançamento? Nós estamos lançando pela editora Amaral Gurgel o livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Justamente é um manual que explica como deve ser a vida em condomínio, como os direitos e deveres de cada condomínio, numa linguagem fácil, uma linguagem popular. Já você traz mais detalhes sobre esse, como é que é? Ser síndico não é padecer no condomínio. Dados do IPEA mostram que miséria voltou a crescer no país após uma década de queda na miséria, ou no índice da miséria. O número de brasileiros em condição de extrema pobreza voltou a subir 3,7% em 2013. Cálculo leva em conta indivíduos com renda insuficiente para adquirir uma cesta de alimentos com o mínimo para suprir uma pessoa de forma adequada. Desde 2003, quando o Brasil possuía 26 milhões de pessoas, mais de 26 milhões de pessoas na miséria, o número caía continuadamente, chegando a uma queda de 61% até 2012. Montoro, você que é economista, eu não sei analisar esses números todos aqui. Eu prefiro analisar não como economista, mas como observador político. É mais um número que estava escondido, mais um número que nos preocupa diante do período eleitoral em que o governo se preocupou muito em não divulgar. Mas como escondido agora? Esses dados estavam prontos, eles não foram divulgados antes da eleição, porque é um dado que nega justamente o principal programa do governo, da candidata reeleita, que era de que o Brasil bom é um país sem miséria, né? E, no fundo, as políticas econômicas equivocadas fizeram com que a miséria voltasse a crescer, né? E ela se baseou de que a miséria seria combatida
com o programa Bolsa Família, né? E existe uma relação muito grande entre a votação que ela teve e o programa Bolsa Família, que é um programa que não é mais programa de ninguém, não tem DNA, é um programa de governo, né? Começou, ficaram discutindo na campanha inteira Programa quem social, que programa tinha o social DNA. muito eficiente. Muito isso eficiente, não há como não há como questionar ninguém nunca. Só quem tem má vontade, né? Ou quem vê a eleição como um golpe de marketing, poderia dizer que o candidato da oposição, o Aécio Neves, ia acabar com o programa. É mentira, e foi usado isso constantemente. Então, eu digo que prefiro analisar não como economista, mas como observador político, de que este número de que a miséria voltou a crescer no Brasil foi um número que já se sabia, mas que não foi divulgado para não prejudicar as eleições, o que é um escárnio. Jafé? Eu acho que, infelizmente, há muito tempo, acho que a verdade tem sido escamoteada. E a mídia, eu acho que o governo atual, nos últimos 12 anos, é muito midiático. Então, se prega uma realidade que só eles enxergam, infelizmente. Então, isso, para mim, não é surpresa nenhuma. João Freitas? Acho que a questão, situação econômica mundial, na verdade, passa por um momento delicado, né? E como foi comentado aqui, a questão da transparência ela é extremamente importante, até para que toda a sociedade tenha condições aí de se planejar da forma mais adequada para tentar passar por esse período de dificuldades da melhor forma possível, né? Então, essa questão da transparência dos dados, independentemente se é do partido A, B ou C, ela é importante, né? Nós, no caso, Secretaria de Educação, estamos num órgão público, nós temos a questão orçamentária que é importante, né? Então, todos esses dados econômicos, eles são importantes para tomadas de decisões das políticas públicas, né? E isso vale para as empresas privadas, isso vale para a estrutura familiar, né? O pai de família, a mãe, tem que se organizar, tem que se preparar. Então, eu acho que a grande questão aí é a importância da informação para todos. Zaquir? Eu vou pedir licença e pegar carona na observação do Montoro aí e fazê-la também como observador político, e não como um vice-presidente do sindicato, nem nada. E pegando carona nessa observação política, Zancopé, eu só preciso fazer uma observação. Não é que esses dados aqui estavam altamente escamoteados, escondidos, eles eram sentidos e percebidos por quase toda a sociedade. E uma parcela relevante da sociedade acabou fechando os olhos diante dessa realidade e, como resultado, nós tivemos a recondução desse modelo que hoje se mostra mais temeroso ainda. Tem incomodado demais ouvir hoje, depois de ter sido já resolvido o pleito, ter sido tomada a decisão, que por uma maioria pequena reconduziu o governo atual por mais 4 anos, tem me incomodado demais uma discussão superficial que vem sido tomada a cabo por uma parcela da classe média que fechou os olhos para esses números, que não discutiu politicamente esses números, que não teve o seu papel político exercido à altura do que deveria ter sido exercido numa democracia que pretende se transformar numa democracia madura. Nós vivemos hoje uma crise nesse país, que é uma crise institucional. Nós não temos instituições que representam a sociedade à altura do que a sociedade merece. A própria sociedade se acovarda, se apequena essa parcela que é politicamente formada, que é politicamente bem estruturada e com condições de influenciar e levar esses temas a discussões mais de alto nível, tem se omitido fortemente. Você ter uma eleição como nós tivemos, com 20 e tantos % de pessoas que se abstiveram de exercer esse direito constitucional, mais de 30%, não é? Isso é uma vergonha para a sociedade. Isso é uma omissão que causa como repercussão estes números, que hoje começam a ser discutidos de uma forma que, com todo respeito, era clara há pouco tempo atrás. E não estou dizendo isso, Zancopé, porque eu fui candidato, porque eu me informo, porque eu fui um sujeito que se partiu para um desafio político. Mas estou dizendo isso como um cidadão.
E como cidadão eu já via isso. E como cidadão eu tomei a decisão de vir a me candidatar, porque isso faz parte do exercício da cidadania. O que eu gostaria de conclamar às pessoas que nos assistem hoje é que comecem a exercer cidadania. Em vez de reclamar e dizer não tem jeito, não posso fazer mais nada, não tenho o que fazer, ou se muda desse país e vai embora, e vai tocar a vida feliz em qualquer outro lugar, ou faça o seu papel de cidadão. Vamos buscar não ficar insuflando esses movimentos irresponsáveis que têm começado a incorrer nas mídias sociais, não insuflar uma separação num país que é maravilhoso, que sempre pregou pela sua democracia, pela liberdade, sempre lutou por isso. Vamos começar a exercer com maturidade o nosso papel político. Zaqueu, você me permite uma observação? Eu acho que você tem toda a razão. E eu acho que o legado mais importante que nós podemos obter desse confronto eleitoral, dessa eleição, não é o resultado, que é legítimo, hein? Sim, eu sou daqueles que não contesto. Mas o volume de votação da oposição permitiu a criação de uma consciência maior. Eu vejo pelos meus filhos. Hoje eu tenho, no meu condomínio, a pedido da minha filha, reservei o salão para uma reunião de jovens. Eu não via isso há muito tempo, as pessoas se organizando. Eu acho que esse é o grande legado. E complementando o que você observou com muita sabedoria, se você descontar ou colocar entre os eleitores aqueles que votaram branco e votaram nulo, colocando ou não a abstenção, você vê que a eleita não contou com um pouco mais de 30%, 40% do eleitorado. Não teve maioria dos votos válidos, foi 51 a 49%. Mas você contar, e eu estou com você 100%, a abstenção num país em que o voto é obrigatório, se você vê a abstenção americana, tradicionalmente é alta. Mas aqui, realmente, eu concordo com você que beira um pouco a irresponsabilidade, né? Teve um estado que teve 40% de abstenção. É assustador. É assustador, quer dizer. Montoro, João Freitas, Jafé, Zaquir. Quando eu leio essas notícias aqui, e leio com muita frequência, tem um dado que não venha tanto, né, à tona, mas isso eu fico pensando sempre. Quando se anuncia esse negócio de que reduziu e tal, no Brasil parece que ser pobre é pecado, né? Então, são índices assustadores, mas pobreza existe no mundo todo, situação de dificuldade no mundo todo. Aí trata-se este índice, o estudo, não para achar uma solução, mas, olha, vai para esconder, como Montoro colocou, para esconder e aquele negócio, né? Não temos pobre. Como não temos? Temos. Lógico que temos. Temos que solucionar. Temos em larga escala. O que a gente tem irresponsabilidade, me perdoa, o que nós temos de irresponsabilidade no trato das coisas públicas aqui nesse país é que nós temos a cultura de satanizar situações. Ou é pecado ser pobre, ou é pecado ser rico, ou é pecado ser de um lado, ou é pecado ser de outro. Nós precisamos ter menos, ou melhor, precisamos ter mais serenidade na análise das coisas. Precisamos ter mais maturidade na análise das coisas. A paixão ela é importante, sim, porque ela que nos conduz e que nos leva. Agora, Zancopé, beira a irresponsabilidade você tratar dessa forma e você partidarizar, politizar as questões, eu acho que é fundamental para a elevação do nível da sociedade. Agora, partidarizar, como, aí vocês me perdoam, eu não consigo não fazer a referência à situação do governo atual. Eles partidarizam as coisas. Eles transformam em coisas partidárias. Eu concordo também. E eu digo o seguinte, na verdade, não é que se esconde. Na verdade, o interesse é se fugir de uma realidade. Por quê? Porque ninguém arrecada mais tributos do que o governo brasileiro. Pegue em relação aos demais países que hoje estão em desenvolvimento, a carga tributária aqui é desumana. Isso é um empresário, um comerciante hoje é um herói de estar trabalhando aqui no Brasil. E o retorno é pequeno. Retorno, exatamente por isso. Então, o que acontece? Você arrecada uma barbaridade e como você não emprega em prol da sociedade, você tem miséria, você tem pobreza, e para eles o governo não tem interesse em ficar resolvendo aquilo que não soube gastar, não soube investir.
Você está acompanhando o Gente que Fala. Conosco hoje o economista Ricardo Montoro, o diretor do Departamento de Currículo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, João Freitas, o advogado Sérgio Jafé, o delegado Alexandre Zaquir, participando desta edição de Gente que Fala. Vamos falar sobre esgoto tratado, utilização. O governo do Estado anunciou diversas medidas para conter a crise da água. A primeira é o desvio de água da Billings para Guarapiranga e de lá para o Cantareira. A segunda é o acordo com o governo federal para transpor água do Rio Paraíba do Sul. A última, essa é mais polêmica, criação de 29 estações de tratamento de esgoto para abastecimento. As 5 primeiras são prometidas para o final de 2015. Eu acrescento aqui, Montoro, já que este é o teu... Você é dessa área, né? Que é um dos poucos países em que se dá descarga com água tratada. Então, vai só se reverter. Exatamente. Né? O assunto, com certeza, poderia ocupar o seu programa inteiro, Zancopé, porque realmente a gente não sabe por onde começar. Mas, de qualquer maneira, é um testemunho que eu acho que nós temos que tomar. É um esforço muito grande que os diversos entes da federação, né, a União, o Estado, os municípios estão tomando com relação à questão da água. Evidentemente que eu tenho uma visão, que é uma visão cultural. Nós achávamos, né, e me incluo, que a água era um elemento que não ia acabar nunca. Né? Na verdade, o mundo, o universo, isso é um pouco técnico, mas eu acho que o telespectador vai entender, o amigo da Trianon também. O volume de água é sempre o mesmo, mas o ciclo da água está diminuindo, está se modificando. Né? Então, o que acontece? Ele está sendo mal. Ontem eu vi o Al Gore falar uma tese muito interessante, que uma árvore abatida na floresta amazônica, no desmatamento, acaba repercutindo na questão hídrica em São Paulo. Por quê? Existe a elevação da floresta, o vapor vai, bate nos Andes e dos Andes vem para São Paulo. Então, na medida em que tenha menos mata amazônica, tem menos água em São Paulo. O desmatamento da Amazônia aqui, erroneamente comemora-se, porque diminuiu, diminuiu. Como diminuiu? Tem que ser zero o desmatamento. Né? Análise do Al Gore. Né? Do Al Gore. Análise do Al Gore. Temos que ouvir uma análise de gente de fora, né? Mas o Al Gore, eu gostava dos presidentes americanos que não podem ser reeleitos. Aliás, é uma lei que poderia ser repensada aqui também, né? Reeleito, existe a possibilidade de uma reeleição. Mas depois não pode ocupar cargo público. Sim. Geralmente o Carter está num movimento também eu acho que de ecologia também. O Al Gore, que foi vice-presidente também, tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o governo do Estado, nesse caso específico, está tomando algumas medidas que são interessantes. E hoje, essa notícia que vocês separaram é de última mão, que realmente o próprio governo federal, através, eu acho que da Agência Nacional de Águas, diz que é correto você desviar do Rio Paraíba, que existia o Pezão, alguns dirigentes. Cara, quer dizer, não mete a mão no Rio Paraíba. Não põe o pé por aqui. Não põe o pé por aqui, né? Exatamente. Não tira o seu pezão. Então, eu acho que está ganhando, é razoável, a crise é enorme, eu acho que também aproveitando o que há de bom da crise, a consciência, né, Zaquir? A consciência está realmente aumentando das pessoas cuidando da utilização da água. A consciência está tão aciada, tão apurada. Não é verdade? Eu vou falar uma coisa para você, Montoro. Eu tenho tomado puxão de orelha dos meus filhos. Olha só. O de 6 e o de 8. Eu não estou falando de adolescente. E é por aí não. a solução. Puxam a orelha. Agora, só para fazer aquele uma negócio aqui, simples, aquele negócio, pai está escovando os dentes, fecha a detalhes, torneira, pai vai fazer a barba, fecha a torneira, não faz... Mas esses detalhes, Zancopé, são importantes. Fazem toda a diferença. Aí eu faço a minha culpa também, porque como Montoro, eu também, somos próximos de idade até, eu também fui criado... Gentileza sua. Uma gentileza que agradecemos, né, Montoro? Somos próximos de criação, sim, né? Sim. Forma de criação. Inclusive, a educação me foi passada pelos meus pais nesse sentido. Mas vivemos num período da vida nossa em que a ideia que nos passava é que a água seria algo inesgotável realmente. Então, você cresceu com alguns hábitos que, olha,
vai escovar o dente com a torneira aberta. Hoje são coisas impensáveis, que nós somos corrigidos pelas crianças. Agora, voltando só um pouco para esse ponto que da notícia, me alegra ler essa notícia. Me alegra porque ela significa que o governo está atento e tem feito algo para sanear esse problema que se faz presente no nosso dia a dia. Esta realidade de se recuperar a água de esgoto e ser utilizada a água de esgoto é algo presente. Aí vamos tomar a referência, já que você falou do Al Gore, vamos falar dos Estados Unidos. Existem estados lá nos Estados Unidos onde esta água utilizada no esgoto, ela não só é recuperada, como ela é utilizada no dia a dia das pessoas. Existe tecnologia para isso. Então, nós temos que nos apropriar e usar tudo que a tecnologia nos apresenta de bom para a gente poder trazer menos risco ambiental. Perfeito. Essa questão da educação é extremamente importante, até na hora que você estava comentando, porque, na verdade, a informação nós temos. Eu lembro quando eu fiz a minha 5ª série lá, já se falava sobre esse tema, sobre essa preocupação. Então, a informação técnica, a informação científica sempre existiu. A questão é a apropriação dessa informação, porque aí entra o fator cultural que vocês destacaram. Então, tinha-se a informação, só que, ao mesmo tempo, tinha-se aquela cultura de que temos recursos hídricos maravilhosos e, de fato, o país tem. Permita, nós temos o hábito de comparar recursos hídricos daqui com o Nordeste. Então, não, você não sabe o que é seca. Seca é lá no Nordeste. Exatamente. Aqui não, aqui é uma abundância de água, mas não é, como o Montoro disse, o ciclo se altera. Se altera, se altera e temos... alterações como essa do desmatamento da Amazônia implicam em resultados no país inteiro. Temos consequências no país inteiro. E isso também não é novidade, isso já vem sendo alertado há um bom tempo, mas a apropriação por parte de toda a população não ocorreu de fato, né? E aí é onde gerou o problema. Então, aquela coisa de desperdício de água mesmo, vai lavar o carro, deixa a mangueira ligada, não usa o balde, né? Lavar o carro já é um Mas ainda tem mas ainda tem, mas então, isso era... Hoje já alguns, vários, eles têm cota por dia. Alguns têm poço, mas eles têm cota por dia. Pode lavar 30 carros. Pode lavar, depende da capacidade. Zancopé, carro sujo é sinal de cidadania. Hoje em dia é. Hoje em dia temos até campanhas. Desculpa interromper. Não, mas é verdade. Essa questão de lavar rápidos passa desapercebido. Que eu mesmo aqui em Moema tenho uma série de lavar rápidos, o meu escritório aqui é próximo, e a gente vê e fica até horrorizado com aquilo. E ainda reaproveite a água, não sei de que forma, que se reaproveita, pode colocar... Mas se eles tiverem filtros e aproveitarem a água, desculpa te cortar, a gente precisa tomar cuidado em não satanizar as coisas. Eu acho que lavar o carro é um desperdício mesmo, eu não lavo muito o meu, muito pouco. Mas se formos lavar, vamos procurar lugares onde faça essa reaproveitação, esse reaproveitamento da água, o reuso da água. Como fazer isso da melhor forma possível. E também tem tecnologias novas que permitem você lavar um carro com um balde de água. Né? Isso tem até uns produtos que se usa isso, mas é isso que eu falo. Eu acho que então esse pessoal que tem essas empresas tem que realmente tomar cuidado com esse desperdício. Né? Perfeito. Algo a acrescentar? Eu também, usando o termo que o Zaquiro usou, satanizar o fato de água de esgoto. É claro que pode tratar, não tem nenhum problema. É para tratar. E a ideia seria tratar o esgoto e repor na Guarapiranga, que posteriormente seria tratada para consumo humano. Então é perfeito. Eu acho que essa notícia a água de esgoto tratada para recolocar na Guarapiranga. Na Guarapiranga. Vamos ser mais simples com a água. Exatamente. Né? Joga para o Pinheiros. Pinheiros reverte para Guarapiranga. E vai ser tratada novamente. Reaproveitada com um novo reaproveitada e vai ser tratada. Um novo tratamento. Perfeitamente. Nós não temos. É muito bom isso. Nós não temos consciência, né? Aliás, o Montoro deu uma colocação há instantes, né, sobre todo esse problema de água que nós não temos consciência. O horário de verão é para economizar água, né? Porque as pessoas... as campanhas é para economizar energia. É um absurdo, né? Porque a nossa matriz energética é água. Quem vive de vender energia, dizer, olha, não acenda a luz porque eu preciso que você economize. Não acenda a luz porque eu preciso economizar água na geração da energia. Claro. Né? Essa é a relação inversa que ninguém coloca e ninguém esclarece.
A hidrelétrica é movida a água. Isso. Então, Você quando não tem você água? faz horário de verão, você economiza água. A água, é verdade. Porque economizar energia. Né? Mas é porque aí, como bem falou, acho que o Montoro, quer dizer, na realidade não tinha essa preocupação. Nunca tivemos. Nunca se teve preocupação com água, se teve preocupação com energia, mas com água, todo mundo aqui no Brasil sempre foi educado no seguinte sentido, né? Temos água em abundância. Sim, né? sim, a maior bacia Olha, hidrográfica eu só do vou mundo. descontrair uma coisa agora. Eu acabo de descobrir que ou a escola que o João estudou é melhor que a minha, ou ele é mais novo do que eu. Porque eu, na quinta série, não aprendi que faltava água, viu? Que a água é um bem finito. Mas é né? importante isso, porque nós temos uma carência, inclusive, na área de ciências da natureza, né? Que é a classificação que nós utilizamos na educação básica. E isso se reflete no ensino superior, né? Carência nas áreas de engenharia, de física, de química. O que eu destaquei é que a informação existe, sim. Se nós pegarmos até os livros didáticos, as orientações da década de 80, né? Década que eu estudei. Eu descobri que eu sou mais velho que ele. Nós tínhamos, sim, algumas informações, mas não tinha apropriação, porque é o que vocês colocaram, a conscientização, a cultura, Eu acho que você é tá infundável, né? João Nós está temos, correto, é isso. e o senso comum, porque no dia a dia você vê muita água, você vê todo mundo usando, e é uma judiação. Então, é um momento complexo, sim, mas também é um momento de que essa apropriação ocorra de fato. Como você citou, também vivencio isso, O né? termo que o Sobrinhos. Montoro usou, que é a água é um bem finito, ninguém leva em consideração isso, né, Montoro? É, claro. Ninguém... E Ninguém- entender Não, o João isso, né, tá Montoro? com Entender razão. esse termo. Eu tive o privilégio de, junto com meu pai, com o Franco Montoro, em 98 nós montamos uma organização não governamental que chama-se Universidade da Água, que é uma ONG que luta com dificuldades, mas desde aquele tempo se preocupa com a água. O Montoro sempre se preocupou muito com água, né? com Sim, a sim. questão hídrica. Então, eu acho que nós estamos, apesar, né? Eu acho que o importante é tirar de um momento crítico lições. E eu acho que nós Perfeito. estamos tirando. Eu acho que a consciência política está melhorando, a consciência hídrica está melhorando, né? Você está acompanhando Gente que Fala conosco hoje o economista Ricardo Montoro, que é coordenador do programa Município Verde Azul da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o diretor do Departamento de Currículo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, João Freitas, o advogado Sérgio Jafé, que é especialista em direito imobiliário, o delegado Alexandre Zaquir, vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Gente que Fala, voltaremos em instantes. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! Em 2014, serão diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Drible o preconceito. Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Novembro Azul. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica!
SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /programa Gente que Fala, Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é o 11 São Paulo 974012235 e o telefone à sua disposição 50526622. Nosso contato agora com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Zilka Fialho, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do programa Gente que Fala. Vamos falar sobre o ciclo de palestras, série de palestras que a AFPESP realiza para reciclar conhecimentos em encontro ocorrido em setembro na unidade de lazer da AFPESP em Avaré, Zilka. É isso mesmo. Vamos falar sobre isso. Zilka, enriquecer conhecimentos dos funcionários é um meio de levar a empresa a crescer de forma harmônica e sustentável para que esse, né? Parece que esse é um dos projetos que chegou com a atual gestão administrativa. Seria isso? Com certeza, Zancopé. De acordo com o nosso presidente, o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, em 83 anos de existência, a associação nunca efetivou um programa como o que estamos realizando agora. O encontro com os encarregados de manutenção em setembro, na nossa unidade de lazer de Avaré, foi apenas o pontapé inicial de vários outros que vêm acontecendo. E quais categorias estão sendo beneficiadas? É importante falar sobre isso, principalmente porque o compromisso da CETESP, que possui o selo de qualidade ISO 9001, é o de zelar pela excelência constante do serviço de seus profissionais, garantindo a manutenção da melhoria do sistema de gestão da qualidade. E o bacana é que os nossos serviços continuam aprovados pela ISO. E respondendo a sua pergunta, a categoria na sequência foi a de gastronomia, que foi um encontro novamente realizado na unidade de Avaré. A outra foi de nutricionistas em Serra Negra. E as próximas serão encarregados de governança, almoxarifes, maîtres, encarregados de recepção e de balneário também. E a diretoria executiva tem acompanhado de perto todos os cursos, Zilka? Com certeza. Até agora eles não faltaram em nenhum. Essa é uma visão empreendedora para um crescimento sustentável. O presidente acredita que estar junto e participar fortalece ainda mais o trabalhador, que se sente prestigiado e não se cansa de elogiar o alto grau de criatividade de todos os participantes, reforçando que o maior patrimônio de uma empresa é com certeza o capital humano. Por isso que deve ser incentivado a se manter em dia com os novos conhecimentos sempre. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. A gente tem um encontro já agendado para terça-feira, ok, Zilka? Até terça então, Zancopé. Pela participação. Você está conosco no Gente que Fala, hoje o economista Ricardo Montoro, professor João Freitas, advogado Sérgio Jafé e o delegado Alexandre Zakir, nesta edição de Gente que Fala. Mais de 2 milhões de alunos farão as provas do SARESP, dias 11 e 12. O professor João Freitas, eu gostaria que, aproveitando a tua presença, detalhasse o que é essa SARESP, essa prova da SARESP. Prefiro que o senhor nos detalhe do que eu leia tudo, o que está ali é melhor que o senhor detalhe. O SARESP ele é uma avaliação de sistema, né? Então ele é extremamente importante para que a Secretaria de Educação possa tomar as suas decisões
para os encaminhamentos da política pública. Então, os alunos da rede estadual, e também nós contamos com a participação de alunos da rede municipal, da rede privada, SESI, Centro Paula Souza, eles realizam essas avaliações com o intuito de que seja verificada a situação da escola. Então, não é uma avaliação do aluno. Então, não tem uma nota, um ranking, uma nota individual para o aluno. É uma avaliação desse sistema. Então, diferente do isso, Enem, né, João? isso é importante. Outra coisa, nesse né? aspecto, ele é diferente do Enem, porque ele serve para a tomada de decisões dos projetos, dos programas, né, as definições de política pública. Mas, ao mesmo tempo, é importante destacar também que o aluno ele está vivenciando um momento de avaliação em larga escala, né? Então, ele tem todo aquele momento do preparo, a questão de ficar um tempo lá concentrado, se dedicando à avaliação. Isso é importante, porque após a avaliação, mesmo ele não tendo uma nota atribuída a ele, ele vai discutir aquela avaliação com o professor. Então, é um momento de aprendizagem rico também, né? Então, isso é uma coisa que a gente procura enfatizar para os alunos, para os pais dos alunos, né? Os nossos professores já vêm trabalhando nesse sentido, a importância de que todos participem do SARESP e levem a sério, porque, ao mesmo tempo, como serve para a tomada de decisões de política pública, buscando a melhoria da escola, né? Porque são dados importantes que o governo, a Secretaria de Educação tem condições de, com as equipes técnicas, trabalhar em cima desses dados, com as nossas diretorias regionais e estas diretamente com as escolas, é um momento também do aluno apresentar aquilo que ele aprendeu e também detectar as suas fragilidades, né? João Freitas, SARESP é Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Exatamente, tá, que é uma avaliação de sistema. Eu interrompi a leitura exatamente por esses números, né? Aqui diz 2.100.000 alunos, aí começa com 1.300.000 alunos. Onde está essa diferença para chegar nos 1.300.000 exatamente. Abstenção. Seria extremamente preocupante, né? Não, mas nesse caso são os alunos que são da rede estadual, pública, né? rede pública. Mas nós contamos também com, como eu já havia comentado aqui, Sim, com alunos da rede pública municipal, com alunos do SESI, do Centro Paula Souza e particulares. Aí nós temos aí aproximadamente mais 800.000 estudantes e aí nós chegamos a esse total. É só ensino básico? Essa avaliação é de educação básica. Né? Nós trabalhamos com alunos do 2º, 3º, 5º e 7º e 9º anos do ensino fundamental e alunos da 3ª série do ensino médio. Né? Lembrando que a educação básica ela é organizada em ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Nós temos também a educação infantil, mas, no caso, o que é responsabilidade do Estado são os anos iniciais, finais do fundamental e o ensino médio. Eu queria te fazer uma pergunta. Nesse caso, as escolas privadas, particulares, elas têm que dar uma colaboração com seus alunos ou ficam fora dessa avaliação? Porque, na realidade, ao que parece, isso é um termômetro, né, das escolas estaduais e municipais. Qual que é o critério? Porque, por exemplo, eu tenho um filho que está no 2º ano e eu não sei se a escola dele vai participar do SARESP. Então, no caso das escolas particulares, é por adesão, né? Elas manifestam adesão. interesse, né? No caso até das municipais, né? Das municipais nós já temos uma parceria e esse número aumentou, cresceu, né? Mas o Centro Paula Souza, o próprio SESI, né? É por adesão. É importante que todos participem, na verdade, para você ter a visão geral. Diagnóstico. Né? O diagnóstico, que é extremamente importante justamente para a tomada de decisão. Ao Enem, você pode explicar a diferença entre Enem e SARESP? Então, o Enem ele é uma avaliação que produz um resultado do aluno, né? Sim, acho que ela é compulsória também, né? Tem que fazer, né? Não, o Enem não. O Enem também é por Ele é acesso por à adesão. universidade, Exatamente. diferente do SARESP. Exato. Então, como ele permite o acesso à universidade, aí você precisa do desempenho do aluno, né? Então, nesse aspecto é diferente, não é uma avaliação de sistema. Embora tenha aumentado o número de alunos interessados, alunos que fazem o Enem, então tem toda uma discussão aí
porque no sentido que você caminha para a universalização do Enem também, naturalmente ele pode passar a ser um indicador e, nesse aspecto, ter uma característica de avaliação do sistema também, né? Hoje, inclusive, isso é uma reportagem no jornal sobre isso. Quanto mais se discutir educação, melhor é. Claro. Sim, é ótimo. Quanto mais a gente discutir educação, menos nós vamos discutir outros problemas que nos incomodam. Falou delegados aqui. Tá certo? Sem menor dúvida. E até essa oportunidade, né, de poder estar discutindo com vocês aqui, os ouvintes. Será nos né, dias 11 e 12, é isso? 11 e 12 agora de novembro. Né? Nós teremos as provas nesse ano de língua portuguesa, matemática e área de ciências da natureza. Eu só me atrevo a dizer que tem um tema mais importante que educação, só um, família. Não tem, não vejo outra coisa. Primeiro a família, depois a educação formal, e aí depois a gente resolve todos os outros problemas que nos assolam enquanto sociedade organizada. A educação começa na família. E extremamente importante essa questão da família. Por isso que a Secretaria organizou uma série de campanhas e de divulgação para trazer a família para essa discussão, porque é importante que a família incentive os alunos a participarem dessas avaliações. E só para fechar a questão do Enem também, é importante destacar que a Secretaria também oferece um curso pré-vestibular, pelo meio do programa DEVESP, e onde nós temos o desenvolvimento dos trabalhos com as disciplinas e simulados do Enem lá também. Os nossos alunos eles podem acessar gratuitamente, fazer quantas vezes quiserem os testes, tem as orientações. E é importante destacar também que para os alunos egressos, os egressos também podem voltar e acessar, porque na verdade eles acessam com o número de registro deles da escola. Então eles podem usar o número de registro que eles tinham e estar acessando. Então isso é importante também. E fechando essa questão do tema de avaliação, né, a importância de todas elas. Elas têm finalidades diferentes, mas no fundo todas elas permitem que os alunos apresentem o seu conhecimento e verifiquem também as suas fragilidades com a orientação da família, dos professores, dos gestores, para a gente sempre buscar melhorias. Então, todas elas são importantes, né? Porque quando você melhora a aprendizagem do aluno, você está melhorando para a avaliação interna, para um concurso, para um vestibulinho, para um vestibular. Agora, é importante ter a clareza do que é cada uma dessas avaliações. E aí a importância de estar debatendo isso com toda a sociedade. Perfeito. Sérgio Jafé, ser síndico não é padecer no condomínio, é isso? Exatamente. É o que nós tentamos passar, a ideia que nós tentamos passar do nosso livro, que nós estamos agora para lançá-lo, agora dia 26 de novembro, e que aborda questões que realmente afligem e que causam dúvidas a todos os moradores em residências horizontais, né? Porque, na realidade, todo mundo, as pessoas têm uma ideia errada, né? Quem mora em edifício mora numa residência horizontal, não vertical, porque elas são dispostas na forma horizontal. E o que acontece? Existem uma série o que é um prédio hoje? O prédio nada mais é do que uma microcomunidade. E você tem lá o administrador, o alcaide, que seria o síndico. Alcaide, não Al-Qaeda, né? Não, o alcaide. Tem alguns aí que podem até ser... O alcaide. Desculpa o trocadilho infame, mas o meu Zaquir não me deixou escapar dele, viu? Temos o alcaide, que é o síndico, né? Que é aquela pessoa que vai fazer, cumprir as determinações da Assembleia. Então, o que é, e da própria constituição da microcomunidade, que é a Convenção de Condomínio, e o regramento dela, que é o regulamento interno. Então, nós procuramos, com esse livro, trazer esclarecimentos numa linguagem mais simples, mais sem o juridiquês, porque nós temos diversas publicações de área condominial tratando sobre o tema de condomínio, excelentes pelo país todo. Porém, nós tivemos a preocupação de amenizar a linguagem e dirigi-la para aquela pessoa que mora no prédio e, principalmente, ao síndico, que vai dirigir
essa microcomunidade. Porque muitas vezes se sai de uma assembleia de condomínio, onde tem uma realização de uma eleição, e às vezes por falta de opção, determinado condômino assume o encargo sem ter conhecimento nenhum. Muitas vezes por falta de quórum, né? Muitas vezes por falta de quórum, ou por abstenção. Por abstenção. Abstenção, que é muito mais que os 20%. E muitas vezes a pessoa se torna síndica para não ter que o prédio bancar um síndico profissional, ou por falta de ter um gestor, então se candidata. E sem conhecimento. Uma pergunta, sem ocupar o lugar do brilhante Zancopé, mas a pergunta, pode ser, o síndico pode levar, no bom sentido, levar vantagem, tipo redução do condomínio? Pode. É uma pergunta, aliás, muito oportuna, porque o que acontece? Em determinados prédios, onde há uma condição de você suprir aquela cota daquela determinada unidade, é possível o síndico deixar de pagar o condomínio ou ter uma redução. Infelizmente, em alguns prédios, é uma isenção, assim. Porque a rigor ele está dispondo do tempo para um trabalho realmente empresarial, porque ele vai dirigir um negócio só que sem fim lucrativo, apenas meramente conservativo, né? Então, existe essa possibilidade. Porque ele é responsável juridicamente, né? Sim, e principalmente atualmente, inclusive o que até atrasou o nosso lançamento do livro foi porque nós tivemos que parar já ia para as prensas, né? Nós tivemos que parar porque nós tivemos que colocar a responsabilidade agora prevista também pela ABNT. Ou seja, hoje o indivíduo vai fazer uma reforma num apartamento e ele precisa mostrar que essa reforma não causa danos ao condomínio, principalmente a parte estrutural. E isso agora a responsabilidade atribuiu para o síndico. Está acontecendo comigo. Exatamente. Lá no meu prédio. Então, e o que ocorre é o seguinte, que muitas vezes a pessoa quer internamente, a minha unidade eu faço o que eu quero, mas não é assim. Você tem paredes estruturais, você tem vigas, e você não pode comprometer a integridade física da construção. Isso é novo, já? Essa norma, legislação? Esse regramento foi editado em abril deste ano. Então, nós estamos até com o livro pronto. Pela Câmara Municipal de São Paulo, é isso? Isso, Câmara Municipal. Justamente, não, na realidade é o seguinte, eles são normas da ABNT. Tá certo? Então, a ABNT, ela jogou isto que não tem força de lei. Não é lei, mas é uma norma da ABNT. É uma norma, na verdade, é uma norma mas que... Mas o que eu digo é que ela foi ratificada pela Câmara Municipal de São Paulo. Não, é isso que eu quero que se esclareça. Não foi. Creio que não. Porque hoje em dia, em conversas de condomínio, a Câmara Municipal determinou. A Câmara Municipal não determinou nada. A ABNT, inclusive, é independente. O que acontece é o seguinte, se amanhã um indivíduo, o condômino, causar um prejuízo, inclusive temos aqui a autoridade policial aí, nós temos o seguinte, quer dizer, nós pode temos botar a lei... para prender? Pode, inclusive você tem a responsabilidade civil e a penal, exatamente. Então, o que acontece? Esse regramento, ele vai ser não observado, ele vai ser objeto de análise para um juiz. Existia um regramento da ABNT. E essa responsabilidade agora foi transmitida ao síndico, que na verdade existia até, mas agora ela está explicitada ali. Então o síndico tem mais essa espada sobre a cabeça aí. O lançamento será dia 26. Posso fazer uma brincadeira? Mais um motivo para não ser síndico, né? Não, mas nós precisamos. Cada vez mais difícil de achar um corajoso. É por isso que está se proliferando a figura do síndico profissional. Sim. É que ele custa para o condomínio, mas eu acredito... Muito mais do que uma isenção de mensalidade. Muito mais, no mínimo, muito mais. Porque o que acontece? Ele vai disponibilizar do tempo dele profissionalmente. Você sabe qual é o maior custo disso tudo? Não é nem o financeiro. É o custo da cultura de não participar da sociedade. É verdade. Perfeito. Esse é o que mais me preocupa, porque isso acaba se refletindo para um momento extremamente crítico, que é o momento da política. E aí a gente traz isso como sendo uma bagagem cultural nossa, e aí
cria-se o hábito de não se participar. É o que ocorreu nas eleições, que você bem volta ao primeiro tema, né? A questão da apropriação da importância de sua participação. Você não participa em casa, vai participar na rua? A verdade é essa. Tanto é que os meu quóruns são condomínio muito reduzidos. só lota quando está na ata da pauta da reunião a questão das vagas na garagem. Aí o pessoal quer defender o seu, aí vai. Aí vai. Se Exatamente. é assunto de interesse geral são, o prédio é pequeno, são 30, mas não vão mais do que 5. Mas isso ocorre na maioria dos prédios. Com muita frequência. Na maioria dos prédios. No nosso Gente que Fala, Neuza de Santana, a culpa por essa crise hídrica é de todos, do homem que não cuidou dos recursos naturais e do governo que não investiu o suficiente. Já o Cícero Duarte de Itapevi, professor João, na visão do governo, qual foi a importância da reforma ortográfica? Eu gosto de reformas, dizendo. A reforma, ela mostra que nós temos aí a sociedade, especialistas sempre debatendo e discutindo, né? No processo de educação, nós temos uma situação de desenvolvimento, uma dinâmica, né? Eu costumo brincar que é um processo com muita vida, na verdade. E, independente de alguns que acabam gostando mais, outros menos, porque nessa discussão você não agrada a todos, né? Nem os próprios especialistas, às vezes, acabam chegando num consenso. Mas é importante o debate, como nós já colocamos aqui várias vezes, e essa questão da nossa língua portuguesa, né? A busca até da proximidade com os outros países que também falam a língua portuguesa, é uma questão extremamente importante, não só para a educação, mas para a economia também, né? E a própria valorização da nossa língua, porque a língua portuguesa ela é considerada pelas pessoas dos outros países como uma língua difícil, né? Uma língua complexa. Então, ela tem sua importância, mas é um debate que dificilmente você vai chegar num consenso em todos os especialistas. Agora, em termos da Secretaria de Educação, nós seguimos, nós acatamos todo o material que a Secretaria, tem de apoio aos nossos alunos, orientação pedagógica aos professores, caderno de apoio aos alunos, assim como os livros didáticos, todos já obedecem e seguem as normas. Perfeito. Montoro, Jaime do Jardim Bonfilholi, eu ainda estou esperando aquele DVD que foi realizado em homenagem ao teu saudoso pai, que até agora não recebi. Um grande abraço. Jaime do Jardim Bonfilholi, cobrando... Primeiro que estava com saudade do Jaime, que sempre ele participa do programa do Jardim Bonfilholi. Mas eu vou providenciar. Eu tinha imaginado que eu já teria, mas você está falando que não recebeu. Acho que é culpa da produção do programa que não encaminhou para você. Nós achamos um culpado, já. Jaime, mas aqui... Que prazer, Jaime. Eu fico muito contente com essa solicitação. Para mim é sempre uma homenagem quando lembram do Montoro e eu vou providenciar, vou mandar um livro para você, vou encaminhar através do programa. Faremos a entrega. Zakir, que história, mesmo Jaime, que história é essa noticiada pela Folha e Jornal Nacional que uma fornecedora de telecomunicações pagou as despesas de viagens da cúpula da Polícia Paulista aos Estados Unidos? Como é que é, Montoro? Jaime, a culpa é da produção. Jaime, com todo respeito, Jaime, é uma notícia que tem que ser apurada de forma clara, transparente. Isso não tem... Que história é essa? Isso é uma vergonha se isso aconteceu. Se isso não aconteceu, é uma vergonha, uma notícia que expõe uma instituição. Então, não vejo outro caminho que não da transparência. É claro, é óbvio que um servidor público não pode receber a título nenhum qualquer tipo de vantagem de um fornecedor, porque isso vicia o processo. Então, se o fornecedor pagou passagem, isso não foi, no mínimo, publicado, transparente, o governador já se manifestou até no sentido de dizer que o Estado é que tem que bancar isso. Se ele precisa ir para Orlando para participar da feira, para verificar se o equipamento está adequado tecnicamente, o Estado que pague isso. O Estado que pague e não o servidor. A gente já recolhe tanto imposto, a gente já recolhe tanta coisa. Se o Estado não tiver condição de pagar isso, não vá e não se aproprie da tecnologia nova. Agora, é impossível de se conceber
É impossível de se conceber a iniciativa privada financiando servidores públicos, seja para qualquer motivo, mesmo que seja para algo que venha a beneficiar o Estado. O Estado tem que, ele, suprir essa necessidade. Jafé, Márcio do Jabaquara, afinal, o síndico e o conselho do prédio têm competência para proibir que moradores mantenham animais em seus apartamentos? Não, a rigor, você tem que obedecer o que diz a convenção de condomínio. O condomínio pode até vir a estabelecer esse tipo de proibição e nada impede que numa reunião, contando com 2/3 de todos os condôminos, se altere essa regra. A rigor é difícil contar com esse tipo de restrição. Nós já tivemos um problema em que uma condômina tinha 8 cachorros dentro do apartamento. E isso, realmente, os condôminos não toleraram pela barulheira, pelo odor que isso provoca, e aí realmente foi preciso tirar esse número. Aí, inclusive, nós tivemos que fazer até com força policial, os animais foram até para a zoonose, e foi uma situação assim muito complicada, porque a gente sabia que a condômina tinha o amor pelos animais, mas estava trazendo desassossego, principalmente os moradores que estavam vizinhos ali no de andar. A gente não tem tempo, mas eu acho que a provocação da pergunta é se pode proibir. Pode, ela pode. Eu posso ter na convenção. Pode, depende da convenção. Agora, você pode alterar a convenção. Motivo. Não, é que se a convenção já estiver prevista nesse sentido, aí teria que fazer uma alteração. Tá certo? E existem convenções que tratam dessa matéria dessa maneira. Tá certo? E aí eu não discuto porque se está certo ou não está lá. Agora, cada condomínio tem a sua convenção e determina os agora, usos e costumes daquela comunidade. Só que pode ser alterado com esses 2/3 de todos os condôminos. Professor João, como a pasta da Educação Paulista está administrando a falta de segurança nos entornos das escolas públicas, principalmente periferia, a Rosa das Perdizes? A Secretaria ela trabalha de forma articulada, né, com a Secretaria de Segurança. Né? Nós temos o apoio da Ronda Escolar, nós temos uma série de programas que são feitos de forma conjunta, objetivando melhorar a segurança no entorno da escola. E aqui eu volto numa questão que foi comentada no início, que é a importância da participação da família, né? Porque quanto mais a família participa, ela tem condições de contribuir também para que essa situação de segurança melhore. E a Secretaria ela tem também um importante personagem nessa história, que é o professor mediador, né? Que ele busca mediar conflitos na escola, com os alunos, entre os alunos, e trabalhar a aproximação com a família e também com a área de segurança. Apesar de nós estamos vendo aí, desculpe até interromper, nós estamos vendo episódios lamentáveis aí de meninas sendo agredidas por outras, e rapazes e tudo mais. E teve um caso até na internet que a gente pasma, o professor ficava olhando a agressão, e uma agressão violentíssima. Jafé, não temos mais tempo para nada. Agradeço a gentileza da tua participação. Muito obrigado. Não manda só o Raul, vem o Sérgio. Não, venho sim. E gostaria de convidar, então, novamente, para o lançamento do livro, dia 26 de novembro, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. Ok. Zaquir. Eu ia falar, mas já que não tem mais tempo, fica aqui meu protesto para que eu seja convidado novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Professor João Freitas, grato pela tua participação. Eu que agradeço novamente a oportunidade, em nome do professor Herman, nosso secretário da Educação, né, de toda a equipe, porque realmente é importante debater com a sociedade, com todos. Ricardo Montoro, foi muito bom reencontrá-lo. Prazer em... Aprendeu o caminho da AltV, que a gente exatamente. Transmite. Retorne mais prazer vezes. em vê-lo novamente brilhando. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli e produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benebenê, na direção da AltV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, também Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.